Olá, Toninha. Tudo bem? Pessoal, vamos iniciar hoje o livro 2. Eu preciso que vocês peguem o livro 2. A gente já terminou lá o livro 1, onde a gente falava das novas linguagens de arte. Lembra? Agora a gente vai entrar no volume 2 do livro, certo? Página 2. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Ai, Tivanês. Faz assim, Tivanês. Agora sim. Aí. Pessoal, hoje nós vamos falar da arte na natureza, ok? Linguagens artísticas e seus recursos. Bora lá. Então, a gente vai falar das linguagens artísticas. Pessoal, a arte, ela não é só pintura, né? Muita gente acha que arte é pintura. A arte é qualquer manifestação artística que você tenha. Qualquer manifestação artística que você produza é uma arte, tá? Hoje a gente vai falar sobre essas artes na natureza, certo? Então, a gente vai falar sobre as linguagens, quais são as linguagens que a arte utiliza e etc. Então, vamos lá. Linguagens artísticas, elementos. Toda linguagem artística tem seus elementos estruturantes, para que o artista consiga transmitir suas ideias, sentimentos e sensações. Então, certo? Toda arte linguística, ela vai ter sua estrutura. Como é que ela vai ser expressa? Como é que eu vou expressar minha arte? Então, se eu quero expressar alguma coisa que eu queira expressar com a população, com o meu espectador, eu vou ter que ter uma estrutura para fazer isso, certo? Igual vocês fizeram o vídeo para mim. Então, vocês utilizaram que estrutura? Vocês utilizaram a estrutura de vídeos, não foi? Então, cada uma vai ter que ter uma estrutura para isso. Então, ó, nas artes visuais, a gente tem o ponto, a linha, a forma, pode ser quadrado, pode ser retângulo, a textura, a figura, pode ser animal, pode ser homem, e a cor. Então, nas artes visuais, vão ser aquelas artes que vocês vão ver em quadros, são obras de arte mesmo, são pinturas, certo? Mas a obra de arte também tem a música. E o que a música usa? Ela usa o ritmo, ela usa a melodia, ela usa a harmonia, ela usa a altura, a intensidade e o timbre da música, certo? Ah, eu quero expressar minha linguagem artística por meio do teatro. Tudo bem. Então, o que tem aí no teatro? Quais são os elementos no teatro? Direção, atuação, a maquiagem, figurino, cenografia, iluminação, sonoplastia, entre outros, certo? Porque o teatro tem muitas possibilidades também. A dança, se eu quero expressar minha linguagem artística por meio de uma dança, então, o movimento do corpo que eu vou fazer, a percepção de tempo que eu vou fazer cada passo, né? Coreografia ou não. A exploração do espaço, como eu vou explorar esse espaço que está ao meu entorno, o que eu vou utilizar na dança. Todos esses são elementos que fazem parte das linguagens artísticas, tá? Que vocês já conhecem as linguagens artísticas. Técnicas estruturantes das linguagens artísticas. Cada uma das linguagens artísticas tem suas técnicas. Então, cada uma delas tem técnicas delas, apropriadas delas, certo? Então, na arte visual, por exemplo, as pinceladas e as cores vão produzindo uma sensação no espectador. Então, se eu vou observar uma obra de arte e eu percebo que ela está muito escura, que ela está toda escura, toda com cores frias, eu vou ter uma sensação. Se eu olho uma obra de arte que tem cores quentes, né, alegres, eu vou ter uma outra sensação. Então, depende muito das cores, dos traços, das pinceladas. Até as pinceladas, se elas são conformes, se elas são disformes, tá? Tudo isso vai causar alguma sensação no espectador, em quem tá vendo. A dança, a música e o teatro, a improvisação técnica é técnica muito utilizada. Por quê, pessoal? Ó,
essa coisa do improviso, de você trazer coisas, tirar coisas da cartola na hora da peça, ou na hora da dança, ou na hora da música, faz você chamar o espectador para você. Faz você chamar a atenção dele e fazer com que ele preste mais atenção naquilo que você está fazendo. Quer ver um exemplo? Se você estiver numa peça de teatro e o tempo inteiro você está assistindo, é uma coisa. Você vai estar prestando atenção, lógico. Mas se em algum momento ele improvisa e ele muda tudo aquilo que você espera e ele de repente aparece lá do teu lado e te chama, isso é uma improvisação. Aquilo ali é uma técnica para causar alguma sensação em você e você vai, com certeza, interagir muito mais com a peça, né? Porque você acaba fazendo uma parte aí. Então, na dança, na música e no teatro, isso é muito possível. Essa coisa de improvisar e de última hora pegar o espectador de uma maneira que ele não estava esperando, certo? Bom, os artistas, eles agregam gêneros, né? Por exemplo, na música, tem os gêneros populares, que é o rock, o funk, tem a cultura popular, tem as músicas religiosas, que são as gospel, e tem as músicas eruditas, certo? Nas artes visuais, a gente tem gêneros, a gente tem natureza morta, a gente tem a paisagem, tem retratos, tem arte abstrata. No teatro, a gente tem tragédia, tem comédia, tem drama. São gêneros, certo? E na dança, a gente tem a dança clássica, a gente tem a dança étnica, a gente tem a cultura popular, são as danças populares, a gente tem a dança de salão, a gente tem a teatral. Então, tudo isso são elementos estruturantes dessas linguagens. Então, quando eu tenho essa linguagem, eu vou observar as técnicas que essa linguagem utiliza e quais os gêneros que eu posso obter, certo? Para expressar aquilo que eu quero. Nós vamos falar hoje especificamente sobre a natureza morta, tá? A natureza morta é um gênero em que são representados seres ou objetos inanimados, como frutas, flores, garrafas, cadeiras, entre outros. Pessoal, seres ou objetos inanimados é aquele que não tem vida, ele não tem ação nem reação, certo? Então, vocês estão vendo aí frutas, né? Vasos com frutas, certo? Garrafas, cadeiras, tá? Isso é uma maneira de eu representar seres inanimados, certo? Nessa slide que vocês estão vendo duas. Essa primeira aqui, ó, essa segunda, desculpa, é do Caravaggio, de Michelangelo, certo? O que acontece? São cestos, é um cesto de frutas, representando o quê? A natureza morta. Já nessa segunda aqui, ó, o que você vê aí, pessoal? Você está vendo a mesma coisa, é a natureza morta também, mas ela não está representada da mesma forma que essa aqui, certo? Ela está representada, se você olhar, tem cores disformes, né? O acabamento é diferente, né? Então, são artistas de épocas diferentes, tá? São artistas que representaram a natureza morta em épocas diferentes. Nessa aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, é o Henri Matisse. Ele representou essa natureza morta no Barroco. E o Barroco foi uma época em que eles não estavam preocupados em representar as coisas com fiel realidade. Eles não tinham esse interesse de representar com fiel realidade e também não tinham nenhuma intenção crítica nesse período, tá, pessoal? Ele é um artista barroco do fauvismo e ele não tinha intenção crítica nenhuma ao fazer as obras deles. E aí no livro de vocês têm. Ele expressou a obra da maneira como ele via, né? Como ele trabalhava naquela época. Naquela época do fauvismo, foi uma época em que
a Europa passava pelo Barroco. O Barroco foi um período depois do Renascimento, tá? Foi um período em que a igreja queria retomar seus fiéis, porque ela tinha perdido muitos fiéis durante o Renascimento, que as pessoas, quando veio o Renascimento, as pessoas começaram a buscar as respostas e não acreditar só no que a igreja falava. E aí, quando vem o Barroco, a igreja tenta retomar esses fiéis de volta quando ela faz a contra-reforma. E ele é exatamente nesse período que ele trabalha, tá bom? Então, vocês vão ver que são pinturas representando as mesmas coisas, mas de uma maneira diferente, tá certo? Desenho de observação. Pessoal, esse desenho de observação é um desenho que vocês já devem ter visto inúmeras vezes. A gente só não sabe mesmo fazer as técnicas para esse desenho, mas a gente já viu ele várias vezes. Quer ver? É a reprodução de um objeto mantendo a sua proporção. Então, o que eu faço? Eu vou observar um objeto e eu vou tentar fazer ele numa folha, mas mantendo a proporção dele, no mesmo tamanho que é o real, certo? A técnica do desenhista é a seguinte: ele apoia o polegar na lateral de um lápis, alinhando o olhar com o lápis e o objeto. Então, ele alinha o lápis com o objeto que ele quer desenhar, certo? E com o braço esticado. Ele deve estar totalmente esticado. Então, ele alinha com o objeto que ele quer desenhar. E aí, ele vai ter uma noção de medida de altura e de largura, certo? E assim, ele passa para a folha esse objeto que ele desenhou. Tá? E mantendo o tamanho de altura e de largura. Bom, eu não sei, para muita gente essa é uma atividade bem fácil de se fazer, né? Esse desenho de observação. Para outros é um pouco mais difícil. Você deve observar atentamente aquela obra que você está falando, deixando o lápis bem esticado na direção dela, e depois você vai desenhando e passando essa obra para ficar igual ao original, certo? Vamos lá. Pessoal, agora é com você. Na página 4, vocês têm uma atividade para fazer. Tá aqui, ó. Certo? Vocês vão responder as questões e fazer as atividades pedidas. Tem uma atividade aqui pedida para vocês, que é um exercício onde você precisa ouvir uma música do Caetano Veloso. Certo? Essa música se chama Canto do Povo de um Lugar. Canto do Povo de um Lugar. Vocês vão ouvir essa música, certo? E depois que vocês ouvirem, vocês vão fazer um desenho, utilizando formas, linhas, figuras, sei lá, representando essa música. Vale ponto. Então, vocês vão fazer esse desenho bem bonitinho e depois vocês vão me mandar, que eu vou colocar a pontuação de vocês aqui. Tá, pessoal? Eu tudo que eu for pedindo para vocês agora, vão valendo pontos. E eu vou somando os pontos até o final, tá? Na página 7, pessoal, vocês têm uma outra atividade. Aqui na página 7, vocês têm uma outra atividade que tá assim. Na atividade 1, você vai criar uma composição com objetos da sua escolha. Então, vamos dizer que você vai pegar lá, vai colocar, sei lá, você vai colocar um celular, vai colocar uma caneta, vai colocar, não sei o que você vai fazer. Você vai criar uma composição, vai colocar frutas, vai colocar um vaso. Você vai escolher o que você quiser dentro da sua casa e vai colocar em cima de algum lugar. Certo? Presta atenção que você vai desenhar uma natureza morta. Então, você não vai poder pôr seu cachorro em algum lugar, porque ele vai sair dali, né? Então, você vai ter que escolher uma natureza morta. Vai escolher o que você quiser. Dentro da sua casa, panela, tampa, sei lá, o que você quiser. Você vai colocar em cima de algum lugar, vai desenhar essa natureza morta. Você vai lá, vai desenhar. Só que você vai desenhar e não vai pintar. Vai desenhar só com grafite, só com lápis. Você vai desenhar, você só vai usar grafite e borracha, certo? Esse é o primeiro desenho. Você vai usar grafite e borracha, vai desenhar essa coisa. Na sua segunda atividade, você, usando a técnica da observação, aí agora vai ser diferente. Você vai, sabe aquela composição que você fez para fazer o desenho? Só com grafite? Então,
Agora você vai fazer ela com a técnica da observação. Então, o que você vai ter que fazer? Mesma coisa. Colocar o polegar no lápis, de um lado do lápis. Estender a sua mão em direção à composição que você fez, para que você observe atentamente qual é a altura e a largura, e depois você vai passar para o papel aquela composição que você fez. Só que agora você não vai usar só o grafite, você vai desenhar e depois você vai usar as cores daqueles objetos, você vai pintar como aqueles objetos são. Tá certo? Não é difícil, pessoal, é fácil para vocês. Então, façam a atividade, né? A nossa aula ao vivo é hoje, como a gente tinha combinado, que a gente trocou, lembra? Era toda sexta-feira, às 18 horas, mas vocês me pediram para trocar e a tia Vanessa trocou para vocês, para as 14 horas, né? Então, hoje às 14 horas eu vou ver vocês, ok? Muito obrigada, beijinho.